Ela morava na casa mais velha do bairro. Era assim que todos diziam. As pessoas faziam deboches da residência antiga e a dona era humilhada. Mas um dia apareceu uns homens de terno na porta velha e a vida dela mudou da água para o vinho. Rita Andares é uma mulher determinada e forte. Ela cuida dos 3 filhos enquanto o marido trabalha numa empresa de alimentos. O salário do marido não é muito alto, mas faz milagres. Ela mora numa casa enorme e muito antiga do bairro. No terreno dava para construir um prédio. Ela é conhecida como a mulher da casa velha, isso às vezes a chateava. Rita herdou a casa dos seus pais que herdaram do avô. Ela faz parte da 3ª geração da família que mora na casa e isso é de uma riqueza muito grande para ela e a família. Ainda há quadros nas paredes de todos que moraram lá. A casa era muito grande para uma família de 5 pessoas e apresentava muitos problemas. Seu marido Matias sempre falava em vender a propriedade, mas Rita nem gostava de ouvir esta história. O tempo foi passando e o bairro foi ficando mais valorizado, assim como os imóveis da região. As casas da vizinhança já eram muito modernas, pois como o local ficou caro de morar, muitas pessoas mudaram para lá. A construção de um shopping na rua de sua casa foi um dos motivos para tanta valorização. Rita via a casa da família caindo aos pedaços, mas ela não tinha dinheiro para arrumar. Seu filho uma vez voltou chorando da escola, falaram tantas bobagens para ele sobre a casa que ele ficou muito triste. Isso partia o coração dela, mas eles não tinham para onde ir, e nem pagar por um aluguel, e se vender a propriedade, só valeria o terreno. Cada dia que passava Rita sofria mais humilhações por morar na casa mais feia e pobre do bairro. Ela não tinha paz nem quando ia fazer compras. Os vendedores perguntavam se era para entregar na casa mal assombrada. As pessoas davam risadas, mas ela tentava se acalmar e não revidava. Rita sabia que sua família estava sofrendo, mas ela não tinha forças para lutar. Ela evitava receber amigos em casa, pois sabia que iria passar vergonha. As crianças nunca traziam seus amigos para brincarem na casa. Achavam que as crianças iriam falar muito mal, pois até na escola haviam piadas. Uma vez Rita passou na frente de uma linda casa à venda no seu bairro, mas era um sonho impossível. Quem nunca olhou para uma casa e se apaixonou e ficou só no sonho mesmo? Pois foi isso que aconteceu com ela nesse dia. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo, me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. Seu marido Matias teve uma conversa com Rita tentando convencer ela de vender a casa e sair do lugar. Ela com muita tristeza havia concordado em vender e foi falar com um corretor. Ele disse que ela teria mais sucesso em derrubar a casa e vender o terreno que era enorme, pois um comprador não iria querer gastar na demolição da residência e isso iria dificultar muito a venda. Mas o outro problema é que para demolir, as empresas cobram muito alto e Rita não tinha esse dinheiro. A situação do casal estava ficando muito preocupante, e o que eles poderiam fazer era tentar suportar os comentários das pessoas e continuar na casa. Ela não entendia como as pessoas eram tão ruins por se meter tanto na vida dos outros, mas esse é o mundo cruel que vivem. Rita precisava de um milagre para se livrar desse problema e suas orações seriam respondidas em breve. Um dia ela estava em casa quando ouviu alguém bater na porta. Assim que percebeu que tinha alguém chamando, ela foi atender. Quando abriu a porta, levou um grande susto, pois tinha umas pessoas bem vestidas chamando por alguém. Ela por um segundo pensou se tinha acontecido algo com seu marido. Rita perguntou o que eles desejavam. Um dos homens queria saber se ela era a dona da casa. Ela disse sim. Então eles pediram permissão para entrar e conversar um pouco com ela. Rita perguntou do que se tratava. O homem disse: é sobre sua casa. Ela ficou preocupada pois achou que algum vizinho tinha denunciado algo sobre ela e isso a deixou apreensiva. Rita, ao deixar eles entrarem, perguntou o que eles queriam. O homem perguntou se ela pensou em vender a casa e ela disse não, mas a família estava pressionando. O homem então disse: somos do governo e estamos procurando uma casa nesse bairro para fazer um museu sobre a história da cidade. E sua casa se encaixa perfeitamente no que estamos procurando, principalmente por ser uma casa antiga e bem localizada. Os arquitetos não querem um lugar moderno. Ela disse que a casa pertencia a seu bisavô e que tinha muito valor sentimental.
Os homens disseram que iriam avaliar o imóvel e depois entrariam em contato para dizer quanto o governo pagaria. Eles deram umas voltas pela casa e saíram. As pessoas acharam estranho ver os carrões saindo da frente da casa. Tudo foi muito suspeito. Rita contou ao marido sobre o interesse da prefeitura em comprar a casa. Ele ficou um pouco preocupado, pois disse que se não concordassem com o valor que eles ofereceriam, talvez teriam problemas até ceder a proposta, mas ele preferiu melhor esperar um pouco. Uma semana se passou e foi uma tortura para eles esperarem a resposta do governo, até que ela recebeu uma ligação e neste momento seu marido estava em casa. O homem disse o valor que pagaria. O marido ficou olhando para o rosto da mulher, que começou a chorar quando ouviu o valor. Ele não sabia se ela estava triste ou emocionada e só respondia que sim ao telefone. Quando ela terminou, disse que o governo ofereceu 2.350.000 dólares pela casa. Isso é quase 8 vezes mais do valor que talvez venderia. Eles aceitaram a oferta com alegria e o governo transformou a casa num lindo museu. O lugar antes vergonha familiar virou um orgulho do bairro. Adivinhe o que Rita fez? Pois é, ela comprou a linda casa dos sonhos que um dia tinha visto no seu bairro e não tinha gastado nem a metade do dinheiro. O restante eles abriram o próprio negócio e começaram a fazer o dinheiro render. Matias pediu demissão e foi trabalhar com o que gostava. Mais tarde eles descobriram que o corretor que conversaram antes sabia do valor alto do imóvel, e ele era quem queria comprar por um preço muito baixo e vender depois superfaturado. Rita e família antes passavam vergonha no bairro, depois fizeram muitas pessoas ficarem chocadas com a grande virada de vida que tiveram. Ela quis ficar no bairro para manter as memórias da família, e um dia ela foi visitar a casa depois da reforma e ao chegar olhou para uma parede e chorou. Havia um grande mural com imagens e textos dos antigos moradores da casa, tinha fotos dela e de toda a família, de seus pais e avós. Todos que moraram na casa foram homenageados. A vida da família mudou da água para o vinho. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.